Olá! Bora falar de uma coisa que todo investidor já sentiu na pele, mesmo sem saber o nome: a tal da montanha-russa emocional do mercado. E olha, entender como ela funciona é a chave para não ser pego de surpresa. Sabe aquela história, poxa, foi só eu comprar que a ação despencou, ou vendia ontem e hoje subiu tudo. Parece até praga, né? Mas não é. Esse é o erro mais clássico que existe. Comprar lá no topo, na empolgação total, e vender tudo no fundo, em pânico. É um problema universal e hoje a gente vai entender direitinho por que isso acontece. E afinal, por que tanta gente cai nessa armadilha? A resposta, pessoal, não está só nos números, nos balanços das empresas. Está na nossa cabeça, na psicologia da multidão. São essas ondas de otimismo e pessimismo que acabam jogando os preços para cima e para baixo, muitas vezes sem a menor lógica. É um ciclo, sabe? E ele se repete. A grande pergunta é, como é que a gente aprende a enxergar esse ciclo? Então, para a gente desvendar esse mistério, nosso roteiro hoje é o seguinte: a gente vai passar pela montanha-russa do investidor, entender o pêndulo das emoções, mergulhar nas 12 fases da subida e da descida do mercado e, claro, ver como agir contra a maré. Vamos nessa? Beleza? Vamos começar então com essa ideia da montanha-russa do investidor, porque no fim das contas o mercado financeiro não é só uma tela cheia de números e gráficos, né? Ele é um grande espelho. Um espelho das nossas esperanças e dos nossos medos coletivos. É pura emoção. É isso aí. O que a gente chama de ciclo psicológico do mercado é justamente esse padrão. As emoções da galera, sabe, da euforia total ao medo paralisante, são elas que empurram os preços para cima e para baixo. E é isso que leva a gente a tomar decisões completamente irracionais. Pensa que é tipo as estações do ano. O mercado tem seu verão, seu inverno, e o motor por trás de tudo isso é a psicologia humana. E bem no centro desse ciclo todo, imagina um pêndulo gigante. Ele fica balançando entre dois extremos. De um lado, a ganância, a euforia. É quando todo mundo está super confiante, com aquele medo de ficar de fora, o tal do FOMO, e o risco? Ah, ninguém nem lembra que ele existe. Aí o pêndulo balança para o outro lado, e a gente chega no medo, no pânico. É quando a aversão à perda domina e o pessoal vende tudo a qualquer preço só para se livrar do prejuízo. Muito bem, agora a gente chega no coração da nossa análise de hoje. Vamos destrinchar essa jornada, começando pela subida do mercado, fase por fase, a partir do fundo do poço. A gente começa no escuro total. Fase 1. Depressão. É a capitulação. É quando até o último guerreiro joga a toalha e vende tudo, exausto. O pessimismo é generalizado. Só que é exatamente aqui, no ponto de maior dor, que o smart money, o dinheiro inteligente, começa a comprar, quietinho. Aí o mercado dá uma pequena subidinha, um suspiro. E o que acontece? A fase da descrença. A maioria pensa, isso aí é só um voo de galinha, um repique de gato morto. Ninguém acredita que a virada chegou. Mas aí, aos pouquinhos, a descrença vai virando esperança. A subida continua, devagar, mas continua. E o pessoal começa a pensar, talvez o pior já tenha passado. E essa esperança se transforma em otimismo. A tendência de alta fica clara, os preços sobem com mais força e aí sim, mais gente começa a voltar, a se sentir confiante de novo. Com a alta já consolidada, o otimismo vira crença. Ganhar dinheiro vira rotina. O noticiário só fala de coisa boa. A convicção é geral. Daí para a fase do entusiasmo é um pulo. Aqui a coisa começa a ficar perigosa. O excesso de confiança domina. A mídia não fala de outra coisa e todo mundo que comprou uma açãozinha se sente o Warren Buffett, um verdadeiro gênio. É aqui que o sinal de alerta acende de vez. O entusiasmo se transforma em ganância pura. O medo de ficar de fora, o FOMO, atinge o nível máximo. Gente que nunca investiu na vida entra correndo, sem olhar para risco nem nada. E aí, chegamos no topo, na euforia. É o auge. A sensação é de invencibilidade. Todo mundo repetindo o mantra mais perigoso do mercado. Dessa vez é diferente. E os preços? Bom, os preços já estão em outra dimensão, totalmente desconectados da realidade. E aqui está o grande paradoxo. O ponto de máximo risco financeiro é exatamente o momento em que investir parece a coisa mais fácil e segura do mundo para todo mundo. É uma armadilha perfeita. A euforia simplesmente cega as pessoas para o abismo que está logo ali na frente. E, como toda montanha-russa, depois daquela subida de tirar o fôlego, vem a queda. Vamos ver agora como esse lado da história se desenrola. Interessante que a queda não começa com um estrondo, começa com uma complacência. O mercado dá uma escorregada e todo mundo fala, relaxa, é só uma correção saudável. Mas a queda continua. Aí a complacência vira ansiedade. A preocupação começa a bater, mas ninguém quer vender e realizar o prejuízo. E isso nos leva à negação.
As perdas já são grandes, mas a galera se apega à esperança de só voltar para o meu preço de entrada que eu saio. Até que a barragem da negação se rompe. E aí vem o pânico, o terror, a razão vai embora e só fica o instinto de sobrevivência. É cada um por si. Todo mundo começa a vender ao mesmo tempo, o que só acelera a queda. É uma espiral da morte. E o fundo do poço é a capitulação, quando a dor é insuportável e os últimos que sobraram vendem tudo a qualquer preço. E com isso, o ciclo se fecha. A gente volta lá para a fase 1, a depressão. Ok, ufa, passamos por toda a montanha-russa. Agora que a gente tem esse mapa emocional, a pergunta de $1 milhão é: como é que a gente usa isso a nosso favor? E a resposta é simples de falar, mas difícil de fazer: pensar e agir na contramão da multidão. E não tem ninguém melhor para resumir essa ideia do que o próprio Warren Buffett. A famosa frase dele diz tudo: tenha medo quando os outros são gananciosos e seja ganancioso quando os outros têm medo. É isso, a estratégia é essa: comprar quando todo mundo está em pânico e ter muita cautela quando a festa está bombando e todo mundo está eufórico. Tá, mas como a gente identifica um topo de mercado? Fica de olho nesses sinais. A mídia só tem história de sucesso? Alguém que nunca soube o que é uma ação está dando dica quente? Os preços parecem absurdos? A emoção geral é de FOMO, de medo de ficar de fora? O crédito está fácil e todo mundo falando que o mercado está aberto? Cuidado, esses são sinais clássicos de que a ganância está no máximo. E o fundo do poço, como a gente reconhece? É exatamente o contrário. A mídia só pinta cenário de apocalipse. A frase que a gente mais ouve é: dessa vez já era, o mercado nunca mais se recupera. O pessoal vende empresas ótimas só para sair correndo. A emoção é de desespero. Quando ninguém, absolutamente ninguém, consegue dar um único motivo para comprar, bom, é aí que as melhores oportunidades da vida podem estar. Mas, olha, um ponto super importante. Isso aqui não é uma bola de cristal, tá? Ninguém vai acertar o topo e o fundo na mosca sempre. A ideia não é prever o futuro. O objetivo é entender o presente. É ter consciência de qual a emoção que está dominando o ambiente para a gente poder calibrar nossas próprias decisões. Saber a hora de pisar no freio e a hora de acelerar. E, para fechar, fica aqui uma reflexão. Se a gente parar para analisar as notícias de hoje, as conversas na rua, o sentimento geral, em qual fase desse ciclo a gente diria que está agora? Pensar sobre isso de forma honesta já é o primeiro grande passo para a gente começar a dominar nossa própria montanha-russa emocional em vez de ser dominado por ela.